tem agora, né, o famoso bonde do ódio, né, que circula pela internet. Ah, tô cheio de ódio, vou fumar um baseado. Tem uma terapêutica dentro do prensado, eu acredito que tenha. Você imagina eu pedir um HC morando no Complexo do Alemão. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Você já ouviu falar de uma farmacêutica que vai além do produto? A USA Hemp Pharmaceuticals continua liderando a inovação na produção de medicamentos à base de cannabis, do cultivo orgânico no Oregon até a formulação final com tecnologia avançada, rastreabilidade e qualidade farmacêutica. E o melhor é que em 2026 a inovação ganhou um novo significado. A USA Hemp Pharmaceuticals ampliou a sua comunidade exclusiva para médicos e dentistas, criando um ecossistema ainda mais robusto para quem quer aprofundar os seus conhecimentos. Discussão de casos clínicos, compartilhamento de experiências e masterclasses com especialistas mostram como a terapia canabinoide está transformando a prática clínica. Se você é um profissional da saúde e quer fazer parte desse novo capítulo da medicina, acesse usahempbrasil.com e se conecte com o time técnico da USA Hemp Pharmaceuticals. USA Hemp. Ciência, cuidado e conexão com quem transforma vidas. Bem-vindos à 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode. E que estreia, hein? Hoje eu recebo a Rafaela França, líder comunitária no Morro do Alemão e ativista incansável da cannabis. A Rafa atende a mais de 400 famílias com crianças atípicas nas comunidades do Rio, articulando doações, distribuindo óleo e lutando por acesso e uma vida digna aos moradores de favela. A gente conversou sobre reparação social de verdade, sem elucubrações teóricas, mas sobre o que é reparação para quem sofre perseguição por conta da cannabis. A Rafa também me contou sobre a diferença entre dizer maconha e cannabis na favela e sobre como a erva transformou não só vidas, mas também a visão de mundo de quem tá na linha de frente dessa luta no morro. Vem comigo! Rafaela, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Obrigado! Um prazer estar sempre com você, falando com você. Obrigado mesmo. A favela também aqui gosta muito de te acompanhar. Que isso, Rafa. Eu, assim, desde que eu te conheci, você sabe da minha admiração por você e, de fato, demorou até para você chegar aqui no Cannabis Hoje, que eu acho que tem muita gente que... Eu já contei histórias suas, mas no texto, né? Então, aqui eu quero muito ter essa oportunidade de ampliar a sua voz para o máximo de pessoas possível, porque, de fato, você falando também tem outra emoção. E aí, Rafa, eu quero que você comece me contando sobre quem é você, né? Quem é a Rafaela França e como é que a cannabis cruzou o seu caminho. Eu sou ativista aqui no Complexo do Alemão. Comecei a minha luta no complexo com profissionalização de mulheres, né? O meu foco era esse. Sendo que dentro desse grupo de mulheres tinham todos os tipos de mulheres, desde as mães atípicas, eu nem sonhava com o autismo tão severo da Maria, e mulheres egressas do sistema penal, entre outras, precisando gerar renda. Vamos aqui só esclarecer. A Maria é a sua filha, que hoje tem quantos aninhos? Tem 7 já? Maria vai fazer 7 agora, dia 24 de janeiro. E eu sou mãe do Gu, TDAH, que a gente não viu necessidade do cannabis, né?
porque ele já tem 20 anos, ele fuma, dá o beck dele e tá tudo bem, entendeu? Foi sincero, me chamou, falou, sendo que não é de boa qualidade, né, Anitta? É o prensado mesmo da favela. Não entende o porquê usa, então tem vários estigmas para a gente ainda dentro da nossa própria família para poder estar tirando, né, conversando com ele. Mas você sente que ainda que seja pelo prensado, tem uma terapêutica, ainda que seja no prensado? Tem uma terapêutica dentro do prensado, eu acredito que tenha, porque para ele sempre tem alguma queixa, né? Ele, nas palavras dele, fala que é para ficar tranquilão. Tem agora, né, o famoso bonde do ódio, né, que circula pela internet. Tô cheio de ódio, vou fumar um baseado. Então, assim, eu acho que tem várias coisas ainda que a gente precisa falar para essa juventude num linguajar mais clara para que eles entendam sobre redução de danos, sobre espaçamento, entendeu? Eu acho que instruir esses jovens, principalmente os de favela, daria esse lugar de fala e essa voz também para que eles conseguissem explicar o porquê estão fazendo uso. Com certeza, e eu não sabia desse fato de que o seu filho tem TDAH. Então, Estrela tem o autismo dela, daí tem o Gabriel com TDAH. O Gustavo com TDAH. Uhum. Aí vem Giovana com 15 anos, com TEA nível 1, altas habilidades para as artes, né? E é muito difícil lidar com uma criança com altas habilidades, principalmente na favela, porque ela procura eventos, ela procura coisas que são, às vezes, um pouco inacessíveis para a nossa realidade, até mesmo para deslocamento, né? Que ela queria... Teve um último que ela me pediu para ver no cinema. A gente tem um cinema dentro da nossa comunidade, mas não exibiu esse filme que ela queria ver, que era um clássico, acho que da Broadway, que juntava vários elementos, e a gente teve que ir para um cinema de um local privilegiado, tudo bem mais caro. Então, assim, é difícil lidar com a criança com altas habilidades, principalmente para artes, porque dentro da favela, projetos de artes é muito difícil. E a Maria, que é nível 3, que não fala, mas aprendeu a ler sem falar, né? E a gente na luta aí com a cannabis. Mas aí me conta um pouco mais. Como é que foi, assim? Como é que aconteceu isso? Foi 2021? Isso, foi entre 2020, o finalzinho, e 2021. A gente começou com uma neurologista que fazia prescrição de cannabis, muito criteriosa. E ela falou, a gente fazia também protocolos, né, de homeopatia, que eu acreditava muito que a gente, apesar de ser favelado, de ir pelo caminho inverso de dizer não a alguns fármacos, né? Ela era muito pequenininha e aí chegou a receita do cannabis, né? A gente veio com um orçamento aí de R$ 5.000 de cara. Uau! E aí foi uma correria aqui na favela com os ativistas para a gente fazer essa vaquinha, fazer esse cannabis chegar. E, a princípio, a Maria teve Covid de uma forma bem violenta. Quando o cannabis dela chegou com THC, ela não se deu bem. E eu acredito que foi uma sequela do Covid. E a gente teve que trocar, né? Porque ela é autolesiva, ela se batia muito. A gente teve que trocar. No meio de uma loucura toda, de já ter um gasto grande, ter que trocar o óleo, trocamos para um Broad Spectrum, e até hoje ela não tem muita tolerância ao THC, a gente voltou a introduzir aos poucos, e aí a gente viu a Maria dando um salto no desenvolvimento com o cannabis, em relação à compreensão, em relação a brincar funcional. Óbvio que a gente tem muitas coisas ainda para adequar em relação à comunicação, à terapia, estudo, mas só o fato dela conseguir se comunicar melhor hoje, ela se comunica pelo tablet, mas ela também sabe ler, né? Sem falar. E eu não acreditava muito, porque a professora me chamou e falou, Rafa, eu acho que a Maria está lendo. E eu comecei a acompanhar mais de perto e realmente ela estava lendo. Ela estava no YouTube escrevendo o nome dos desenhos.
Então, pra gente, é uma grande alegria estar proporcionando hoje esse acesso para 170 favelas. Mas o pior de tudo é que quando a gente começou, eu saí numa reportagem de um jornal comunitário, que é o Voz da Comunidade. Eu não sabia que até então eu chorava todos os dias, eu achava que eu estava muito prejudicada dentro do tratamento da Maria, mas foi quando eu entendi que geralmente é igual a música fala, quem tem amigo tem tudo, né? E aí eu entendi que depois dessa reportagem, as mães, um turbilhão de mães me chamando e não acreditando que eu fosse responder, né, aquelas mensagens, querendo entender, crianças muito debilitadas, com patologias além do autismo. Eu não consegui ficar só no autismo, eu atendo outras patologias. E aí eu vi que realmente eu não estava prejudicada. Eu acho que eu estava até num lugar de privilégio dentro de todo esse cenário de vulnerabilidade, de ter conseguido o acesso para Maria. E foi aí que a gente não parou. A gente começou, né, a fazer vaquinha para pagar médicos, que ainda não tinha um conhecimento ainda com algum médico que pudesse ajudar de forma gratuita, advogado também. Toda essa infraestrutura, né, do acesso. A infraestrutura a gente não tinha. Aí, de cara, assim, foi um pouco assustador para mim, sabe, Anitta? Porque, de cara, eu acho que foi até pelas suas mãos, a gente foi pro Estadão, né? Foi. E aí foi a primeira matéria num veículo maior. Aí não demorou muito, a gente foi para muita reportagem, um portfólio muito grande. Fomos para Globo. Virou documentário, exato. Foi para o Jornal Nacional. Então, assim, foi um pouco assustador. Na verdade, para mim, é um pouco assustador cada matéria que acontece. Por quê? Porque aí eu recebo o dobro de pacientes. Hoje a gente está em 170 favelas do estado do Rio de Janeiro. Uau! E quantas famílias? A gente está com mais de 400 famílias hoje, gerando um impacto de mais de 2.000 pessoas, porque a gente não atende só a criança, por exemplo. Geralmente, dentro do nosso cenário de favela, a mãe tem mais de um filho. A gente tem famílias que têm até 7 crianças. A gente atende a família toda. Dentro do meu cenário, eu acho que o cannabis é a cereja do bolo. Eu não faço só o trabalho só do acesso ao cannabis. A gente tem a vulnerabilidade alimentar, que não adianta oferecer um óleo bom se aquela criança não tem o que comer. Com certeza. Entendeu? A gente faz todo o acesso também de ajuda com a mãe na parte escolar, né, de dúvidas, de correr atrás com aquela mãe, mediador, porque a gente tem também as terapias, faz um mapeamento de locais que atendam gratuitamente para mães que não possam ter um acesso a um plano de saúde. Então, assim, eu costumo falar que a cannabis ela é a vírgula dentro do NEEM que faz toda a diferença, mas que precisa ser atrelada a outros serviços. Claro. E também, assim, hoje em dia você atende, né, a família, as necessidades da família como um todo, mas esse seu trabalho, ele foi pela cannabis, né? Antes disso, você ainda não tinha esse ativismo, né? O que acontece? Eu tinha o Make in Favela, é um projeto que está dentro do NEM hoje de profissionalização de mulheres dentro do eixo da maquiagem. Hoje, na favela, é o eixo que mais cresce em relação aos eventos que tem dentro da favela. Muita gente curte dentro da favela mesmo, não vai para fora. O NEM, ele entra como um propósito, sabe, de vida. Ele não foi só um projeto, o Make in Favela eu tinha no meu coração porque eu fazia venda de maquiagens em feiras livres, mas o cannabis ele chegou mesmo com força devido à causa da Maria, Claro. né? E aí
eu fiquei muito pensativa. Como que a gente conseguiu alcançar tanta gente? É porque a política pública não funciona, principalmente para o preto, pobre e o favelado. Eu queria que você me contasse o que estrutura o seu trabalho, né? Como é que você consegue juntar essas pontas, esses fios para conseguir atender tanta gente? Como é que é o seu dia a dia, né? Como é que ocorre? Então, nossas estratégias de atendimento que hoje eu acho que não é segredo, né, para ninguém, que o Rio de Janeiro ele é dominado por várias facções diferentes, por domínios diferentes, devido à brecha do Estado. A gente atende mães de várias favelas diferentes. Então, a gente faz um primeiro atendimento online e cadastra aquela criança, manda para a parte médica, e aí a gente começa todo aquele corre do saber qual o óleo que a criança vai usar e que esse óleo vai ter a segurança de chegar na casa dela. Que muitas vezes não tem nem endereço, né? Assim, não chega nem o correio. Muitas vezes não tem nenhum CEP. Exato. Então, o que a gente faz? Muitas das vezes a gente tem que construir um endereço para que aquele óleo consiga chegar. Construir um endereço é o quê? Identificar um local próximo que tenha um ponto de referência. Tá. E aí a gente começa todo esse corre, essa mãe já está incluída no grupo do NEM, e a gente começa a ver as demandas daquela criança, né? Porque muitas das vezes a mãe tem mais demandas do que aquela própria criança. A mãe está sobrecarregada, a mãe está com um psicológico muito ruim, é mãe solo. Vítima de abandono, exato. Ou então tem a família, mas devido à patologia da criança, a família se afasta. Então a gente começa a fazer uma anamnese daquela criança por um todo. A gente acaba com muitos pedidos, são sempre referentes a uma brecha ou omissão do Estado. E aí também, assim, né, além do medicamento em si e das consultas, todo esse trabalho que você movimenta com as famílias, imagino que também tem um gasto importante de grana, né? Então, eu queria saber como é que você faz para captar esse dinheiro. É uma coisa, assim, que até certo ponto é ok, você consegue fazer com certa facilidade, ou tem muita dificuldade nessa parte da captação de recurso? Como é que é? A captação de recursos a gente não tem facilidade. A gente tem apoio de algumas empresas, né, que nos ajudam, mas a conta nunca fecha, né? É muita gente, a gente tem demandas muito grandes que a gente, hoje, o NEM ficou pequeno, né? Nós temos uma sede que é alugada e que ela dá um apoio também para essas famílias, até para uma família que esteja sem água ou então esteja passando por uma operação policial. O NEM, ele é uma casa, ele tem camas. A gente fez num formato de como se fosse, geralmente em outros países tem alojamentos, né, de proteção. Aqui também o NEM tem uma cara muito de casa dessa proteção. E aí isso foi uma vontade minha. E as demandas são incríveis, né, porque quem chega no NEM com fome vai comer, vai tomar café, vai fazer suas refeições. Então a gente tem a demanda alimentícia, né? Temos a demanda de alcançar alvos, que é de cultura, lazer, os passeios, as festas. A demanda é grande, minha amiga. Eu não me acho, dentro do meu contexto de favela, eu não me acho no lugar de pedir voluntariado para quem está passando dificuldade. Então, a gente tem que honrar, né, quem está junto com a gente, a equipe. Óbvio que eu queria estar fazendo um trabalho muito melhor relacionado a custos, né, para remuneração, mas eu acho que a gente caminhando firme, do jeito que a gente está fazendo. Graças a Deus, hoje a gente está tentando, com todo o nosso, né, o conhecimento, pessoas novas vêm chegando para ajudar a concorrer a editais. Projetos de cannabis são muito difíceis, né, como não ter uma regulamentação. São difíceis de ter. As empresas também não abrem editais que pudessem honrar de alguma maneira projetos sociais. Eu quero falar disso daqui a pouco, justamente, mas eu queria saber assim também, Rafa, especialmente, né? Eu fiquei com essa dúvida, depois da chacina que matou
várias pessoas, né, mais de uma centena de pessoas no Morro do Alemão. Muitos desses corpos, aliás, você ajudou a remover da mata naquele mutirão, né, de moradores que subiram para a área de floresta no dia seguinte para fazer um trabalho que o Estado deveria ter feito. Mas eu queria saber se depois dessa operação desastrosa no morro, se isso impactou de alguma forma. Por exemplo, teve alguma perda de parceiro? Não tive perda de parceiros. Eu acredito que eu tive uma empatia muito grande em relação à minha campanha de abafadores, que é uma campanha fixa, anual. Então, eu nunca consegui atingir, né, o número de abafadores que a gente conseguiu agora na nossa primeira ação. Nós fizemos uma, vamos ter outra agora lá na Penha. A quantidade de pessoas que botamos para pensar pelo Brisa, né, que tentaram mostrar uma realidade muito próxima a gente, que aquilo dali estava acontecendo e naquele lugar existem pessoas com deficiência. E como que fica? Entendeu? Você viu que se o Estado foi embora com as pessoas naquele estado, né? Pessoas mortas, seus familiares sem saber o que fazer. Então imagine com os vivos. É só uma vírgula para as pessoas pensarem e as pessoas que estão vivas na favela. Imagine as omissões que elas passam, né? Porque se com os mortos é daquele jeito, Totalmente. então imagine o restante. Então, graças a Deus, eu não tive nenhuma perda de parceiro. Eu acho que chegou junto mais pessoas que a gente conseguiu botar para pensar sobre a causa da pessoa com deficiência na favela. E não só essa causa só da pessoa com deficiência, da pessoa que mora num perímetro que é dominado pela guerra às drogas, e que as pessoas começaram a pensar que nem todo mundo ali tem culpa de estar ali. Totalmente, Né? totalmente. Se acontece alguma coisa como essa dentro do nosso Estado, ela é culpa do próprio Estado. Porque tem uma brecha do Estado ali que não consegue entrar, que não consegue dar conta. E Rafa, eu te conheci então, já vai fazer 5 anos, e de lá pra cá muita coisa passou na sua vida, né? Você tá cursando Direito com bolsa integral de uma universidade, e acho que muito disso foi pelo que você vem vivenciando nessa sua trajetória, né, de ativismo, e que tudo começou, né, na maconha. Então, eu queria que você fizesse um balanço pra gente do que você aprendeu com a cannabis e como esses aprendizados impactaram a sua visão de mundo desde esses últimos 5 anos aí. Isso daí eu vou deixar aqui muito aberta aqui, que eu gostaria de botar a classe médica e a parte também de profissionais jurídicos para pensar que existe um abandono muito grande. A cannabis, ela não é uma medicina exata para todos os pacientes. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje muito abandono de casos, né, de crianças, principalmente, ou de casos que são considerados difíceis, da parte médica, pessoas que já passaram por 2, 3 médicos, e aqueles médicos acham que aquela mesma terapêutica vai servir para todos. E aí, eu costumo, aqui no NEM, que a gente não solta a mão de ninguém. A gente vai tentar mudar óleo, a gente vai tentar buscar alguma coisa diferente para complementar aquela terapêutica. Então, assim, e a parte jurídica também, em relação ao cuidado de a pessoa quando ela entra, né, seja pela Defensoria Pública, seja por um advogado, a pessoa quer ter um retorno, né, de como que está o processo. O Estado demora muito também, a gente sabe, mas a gente sabe que a empatia faz a diferença, de você explicar para aquela mãe em que fase processual está, se tem alguma esperança, entendeu? Se alguma coisa, se a gente pode fazer alguma coisa, um laudo melhorado. Então, assim, essas coisas foram juntando para mim e foram começando a ficar insuportáveis. Insuportáveis ao ponto de eu falar, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa porque tá difícil. E também eu comecei a pensar também nos valores
principalmente para terapias, né? Hoje, aqui no Rio de Janeiro, tem pessoas cobrando mais de R$ 5.000, não desvalorizando o profissional, mas dentro da nossa, É do inacessível, nosso né? cenário de favela é inacessível. Então, eu comecei a entender que existiam pacientes que não querem deixar de pagar, mas que tinham uma demanda diferente. E aí eu comecei a fazer direito, fiz uma prova, fui muito bem nessa prova, graças a Deus, e aí consegui uma bolsa integral. Estou no 5º período. Eu ainda acho que o direito ele entra na minha vida muito com esse senso assim de justiça, né? Porque aqui na favela o que a gente vê é muito abandono. E quando você é advogado, a gente pode lutar de uma forma melhorada para que a realidade da favela seja diferente. Que bom, Rafa. Bom, agora a gente vai para o intervalinho. Fica aqui comigo que a gente já volta para continuar esse papo com a Rafaela França. Sabia que tanto esse podcast como todos os outros canais do Cannabis Hoje nasceram de uma newsletter? E ela segue firme e forte, chegando mensalmente direto na sua caixa de e-mails. Isso, claro, se você já for assinante. Mas, caso ainda não seja, dá tempo de receber o próximo boletim canábico e psicodélico, que traz tudo o que você precisa saber com contexto e análise, sem firula. Vai lá no cannabishoje.substack.com e assine a news. É grátis. Opa, estamos de volta com a Rafaela França, que está contando aqui pra gente como é essa realidade, né, de uma ativista da maconha e de outras coisas da vida, coisas que a gente precisa, igual que no asfalto, também na favela, né, de apoio. E a Rafa tá aí contando pra gente como é essa realidade. Rafa, nessa discussão dos termos, né, pra gente se referir a essa planta, tem gente que não gosta do termo cannabis, que insiste em usar maconha. Só que conversando com moradores de comunidade, eu percebi que o uso desse termo maconha, ele também é evitado, né, dentro das comunidades, porque pega mal, né? Você chegar falando de repente sobre maconha, que tantos males trouxe pra dentro, mas assim, obviamente a gente tá falando desses males que são males gerados pelo proibicionismo, né? Pela Sim, guerra às claro. drogas e tal, mas que não deixa de ser uma questão. Então eu queria entender como é que você enxerga essas nomenclaturas, o que é pra você, o que é pra comunidade. A gente tem muitos estigmas dentro da comunidade. Estigmas esses que eu posso te falar relacionado ao uso precoce, pessoas que começam a usar muito cedo, sem entender o porquê. Então, o uso precoce que eu falo é o quê? 12, 13 anos. Realmente precoce. Entendeu? Então, assim, a gente escuta na favela casos que acontecem, às vezes de pessoas que já têm uma tendência à esquizofrenia, então começa a usar muito cedo, surtos psicóticos. Então, a favela, ela fica marcada através de casos que presenciaram, que ouvem falar. Eu costumo usar mutuamente os dois, né? E geralmente eu explico para aquela pessoa que a planta é uma só e que ela tem multifunções. Óbvio que aquela pessoa, muitas das vezes, ela gosta de separar. Não, meu filho usa o óleo. O que é vendido dentro da favela é outra coisa. Entendeu? É tudo misturado. O pessoal gosta, tem muita mãe minha que fala, né? É tudo misturado. Não, o óleo aqui tem todo um negócio de qualidade. Uma pureza. Uma pureza. Mas acaba que tá tudo muito igual, né, ô Anitta? Se aquela mãe chegou também até a mim, é porque o negócio não tá fácil de conseguir também, Tem isso? né? Então, assim, se o negócio não tá fácil, se o negócio tá inacessível, ele já nasce de uma brecha que o Estado deixa também, que o país deixa para que a gente tenha um acesso. E algo que anos atrás a gente poderia ter no quintal da nossa casa, que se não tivesse tido toda essa especulação, né? E hoje, dentro das favelas, eu vou ser muito sincera com você. A gente não pode plantar porque, primeiro, criminalizado pela própria favela, por todo esse contexto, né?
E também, para plantar com qualidade, requer grana, né? É semente, Luz. é adubo, é isso, é aquilo. Eu acho que, assim, a gente aqui na favela, a gente já está lutando com a luz elétrica, né? Para coisas Básicas, pontuais, claro. coisas, assim, do dia a dia. Imagine você ter uma luz especial ou então um cômodo só para aquilo, que às vezes são casas muito pequenas, com a família muito grande. Então, assim, é um pouco fora da nossa realidade de favela, né? Existem muitos estigmas. A gente está querendo até agora já iniciar uma sequência de reportagens com moradores de favela. Existem muitos estigmas contra a planta. Principalmente esses estigmas são carregados por diversas coisas. Algumas religiões, né? Muito falo das pessoas também. Também devido às chacinas que o Estado promove. Então, são muitas mães que ficam sem os seus filhos. Então, gera todo um peso em cima de quem não deveria carregar esse peso, porque a planta não tem culpa, Exato. né? E quem precisa dela, muito menos, né? E, no caso, essas pessoas que são violadas devido à guerra às drogas, pessoas também egressas do sistema penal, é muito complicado falar de maconha dentro do perímetro de favela de uma forma mais leve. Quando o seu filho, com 11, 12 anos, está fumando, e aí, com essa idade muito precoce, geralmente ele começa a fumar e aí tem um deslize para o tráfico. Então, como você vai explicar para uma mãe daquela que são coisas diferentes ou que é tudo muito igual? A primeira coisa que ela vai falar é o quê? Meu filho, primeiro, desde que começou a fumar aquela erva maldita, eu perdi meu filho, entendeu? Então tem vários níveis de perda. A mãe considera a perda de quando começa a fumar, a mãe considera a perda de quando entra pro tráfico e para de te escutar. Então, assim, é difícil, mas a gente vai tentando explicar, né, para os moradores de uma forma histórica e também do que a mídia retrata. Assim, eu achei muito interessante uma dessas coisas que você trouxe, que é dessa falta de espaço para praticar o autocultivo, né? Que muitas vezes é defendido, inclusive pelos ativistas e tal, né? Gente lá da marcha, da maconha, falando, não, sou contra o óleo da empresa ou que a farmacêutica faça tal coisa. Só que muitas vezes estão esquecendo que tem uma parte da população que simplesmente não tem como fazer o autocultivo, né? Então, se a gente quer falar de acesso realmente para todo mundo democrático, tem que pensar também, né? Por mais que sim, o autocultivo é super democrático e é uma solução para mim, para grande parte das pessoas, mas tem ainda um nicho de pessoas que não tem como fazer o autocultivo, né? Então, na favela, Rafa, qual que seria, assim, do seu ponto de vista, o melhor acesso? Hoje, na favela, a gente não pode praticar o autocultivo devido a vários estigmas também. Você imagina eu pedir um HC morando no Complexo do Alemão. Totalmente. E também tem outra coisa. A gente também, eu acho que a gente tem que respeitar o perímetro que a gente vive e saber todos os prós e contras, normas de segurança e protocolos que a gente ativista tem que ter. Então, assim, hoje o autocultivo na favela eu vejo muito distante em regiões de periferia, principalmente em áreas que têm uma brecha do Estado, que o Estado não se faz presente. Por sua vez, o autocultivo ele é muito defendido pelos ativistas, planta livre, descriminalização de todas as drogas, mas é muito fácil falar isso sentado na Zona Sul ou sentado em algum outro lugar do mundo. Eu acho tudo muito lindo, né? Na parte da maconha, o pessoal falar de reparação histórica sem ter pisado na favela. Óbvio que a gente tem um sonho de plantar sim, mas não plantar aqui no Complexo do Alemão, né? Que seja num local fora, que a gente possa entender as demandas de algumas crianças. Mas eu também queria que o pessoal também, a galera tivesse empatia,
que nem todo mundo vai conseguir. Por exemplo, a Maria. A Maria, ela não consegue, a gente não consegue sucesso com o THC. Então, essa separação, né, para ter um óleo livre de THC, é caríssimo, entendeu? Não é uma coisa que você vai conseguir Fazer em casa. Então, acho que a gente tem que ter empatia, que vai ter pessoas que não vão ter aquela tolerância ao THC. E aí a gente entra nessa vírgula que você falou. Aonde que está a empatia para essa brecha da população também, que o corpo não responde igual. Claro. Entendeu? E é o que eu falo também, é sobre a terapêutica. Vão existir terapêuticas diferentes para cada ser humano, que são seres únicos, independente se aquele corpo é de favela ou não. Muitas das vezes, quando eu vou para audiência pública, eu sou muito atacada por a gente aceitar óleo de empresas. Sendo que hoje eu falo que dentro da favela eu não tenho como escolher se eu vou receber uma cesta básica de um branco privilegiado da Zona Sul ou se eu não vou receber. Total. Óbvio que eu vou receber, porque eu tenho crianças que estão a ponto de fome. Que as pessoas tenham menos críticas para dar e mais escuta, né? Para compreender o que está acontecendo realmente, fora do que a gente pode imaginar. Rafa, você trouxe esse tema da reparação social e muito se especula, né, sobre como a gente poderia promover reparação no contexto brasileiro da cannabis, que é completamente diferente, por exemplo, de Nova York, né? Então, eu queria ouvir de você, que vive o dia a dia da favela e da maconha, que tipo de reparação, que tipo de estratégias de inserção da favela na economia da planta seriam bem-vindas aos olhos de quem realmente vive essa realidade? Eu acho que reparação, a primeira coisa é entender que a favela, ela não vai conseguir ir para aquele evento sozinha, né? Às vezes a gente não tem grana nem para poder, às vezes, dar passagem para ir fazer visita domiciliar para os pacientes. Então, promover o acesso em feiras, em eventos. Mas eu acho, dentro desse contexto, existem muitas feiras que fazem assim, leva 1 quilo de alimento e que a gente vai reverter isso para uma instituição. Cara, nunca vi reverter nada para uma instituição de favela. O NEM está aí atuando há 5 anos e a gente nunca recebeu nenhum convite para receber essas toneladas de alimentos. E também deixou uma provocação aqui, que a galera muitas das vezes vão nessas feiras e pagam R$50 num copo de cerveja, mas não levam um alimento. Entendeu? Então, assim, será que é um encontro realmente para discussão de cannabis, que estão sempre as mesmas pessoas, ou um encontro para fumar um beck e tomar cerveja? Apoio financeiro é muito importante, óbvio, claro, principalmente para a gente que trabalha com a guerra às drogas, né? Sobre os próprios ativistas também da maconha, que muitos eles falam pela favela sem ser favela. Exatamente. Tem muita gente usando o nome da favela para autopromoção, né? Para autopromoção, para dizer que... Mas você pergunta se aquela pessoa pisou na favela ou se a pessoa já veio aqui na favela, ou aquela pessoa só veio aqui, deu um beck aqui com a rapaziada, né, com quem convidou e foi embora, sendo que nossos problemas permanecem, né? Além do cenário só da maconha, é um cenário também de miséria, né? Que muitas das vezes a pessoa tem que fazer escolhas, até mesmo para fumar um beck, né? Ou ela toma um café ou ela fuma um beck. Então, assim... E também a gente tem uma parte dentro da favela que a gente precisa também desmistificar para o morador, que é aquela pessoa que fuma erva, que aquela pessoa é um à toa, que aquela pessoa não tem direito ao trabalho. E para isso, os ativistas e as empresas, né, as feiras, os grandes eventos podiam colar mais.
É isso, perfeito. Rafa, então, a gente já tá encerrando aqui a nossa conversa, mas antes disso eu quero te convidar para os quadros que, aliás, nessa nova temporada, a gente deu uma reformulada aqui e tem algumas perguntas novas, então, bora lá, Rafa? Bora! Para onde a gente deveria estar olhando em relação a cannabis que simplesmente não está sendo falada? Uma coisa que não está sendo falada, que já chegou no STF, sobre que os planos de saúde não devem se responsabilizar pelo tratamento dos pacientes. Então, isso não está sendo falado, tem muita gente morrendo e sem acesso, e que não tem condições de comprar, e eu uso esse espaço aqui para poder, principalmente das pessoas de favela que estão fazendo muito custo para pagar um plano de saúde e estão ficando sem tratamento, porque o plano de saúde não é só para cannabis, é para ter terapias de qualidade, é para conseguir ir ao médico. Então, eu deixo aqui esse atravessamento que as pessoas mais periféricas estão passando dentro do cenário do Brasil, da cannabis, né? Rafa, o segundo quadro é quem é a Rafaela França, ou o que gosta de fazer a Rafaela França quando não está falando ou trabalhando com cannabis? Então, Anitta, eu costumo falar que a galera das empresas, né? Óbvio que o descanso é primordial, não estou falando que a gente não tem direito a descanso, para não ser mal interpretada. Mas na favela a caneta não costuma cair. É 24/7. Quando fecha o expediente do NEEM, tem morador que vem na minha casa para me chamar, entendeu? Então, assim, o descanso na favela, ele é muito mais longe do que PJs e CLTs que trabalham no ramo da cannabis no Brasil. Mas a Rafaela é uma pessoa que gosta de estar em família, gosto de estar com meus filhos, mas principalmente eu gosto de estar com as pessoas que estão comigo no meu dia a dia do NEEM. Que maravilha conhecer um pouco mais de você, Rafa. E agora o último quadro é o Cannabis Indica, que é onde a gente pede uma sugestão de livro, filme, música, enfim, alguma coisa que você tenha visto recentemente, ligado a cannabis ou não, que você gostaria de sugerir, indicar aqui para nossa audiência. Eu acredito muito que a arte, a cultura é algo que pode ultrapassar barreiras, né? E eu continuo ouvindo muito o Gabriel Pensador. Eu acho que tudo que ele traz é muito real, mesmo que sejam músicas mais antigas, mas está tudo caindo no mesmo eixo, né? Dentro do trap também, eu gosto de ouvir muito alguns meninos que trazem a erva para a cena e conseguem falar isso de uma forma mais leve, não associando a erva diretamente com facções, né? Para finalizar essa parte, assim, é um livro que eu comecei, meu primeiro do ano, que é o Tá na História. Eu acho que o pessoal de periferia, principalmente da favela, tem que estudar, principalmente a história do Brasil. Bueníssimo, Rafa. Agora, antes da gente se despedir, eu queria que você deixasse os seus contatos, né? Quem quiser encontrar a Rafa, quem quiser encontrar o NEEM, quem quiser colaborar de alguma maneira ou conhecer melhor o trabalho, onde é que vocês estão? Então, nós estamos no Complexo do Alemão. Para encontrar nossas redes é @neem.org.br. O meu é rafaelafranca@neem.org.br. Também a gente está no Instagram, dessas duas maneiras. Então, a gente está na Vila Sérvio Túlio, em Aúma, número 22. Então, é um local que está aberto para a gente bater um papo, tomar um café. Para quem gosta do beck, dar o beck e conversar. Para quem não gosta, a gente está lá também. Rafa, só lembrando que NEEM
escreve N de navio, E de escola, M de Maria. E vai estar na descrição desse episódio também, mas aqui pra quem tá ouvindo é o NEEM. Rafa, então, quero te agradecer enormemente a sua participação aqui no Cannabis Hoje Pode, um episódio super especial, que de fato a gente consiga ter um pouquinho mais de noção, né, do que acontece realmente na favela em relação a cannabis. A conversa é muito mais profunda do que a gente supõe das nossas casas. Então, quero te agradecer. Volte sempre, a casa é sua. Obrigado. Eu queria mandar um grande abraço para você, Anitta, e que as mães também me representam muito, se sinta abraçada. A nossa realidade mudou muito com você, como um dos braços, né, com a Manu, trazendo essa visibilidade, né, para o NEEM. Eu costumo falar que o NEEM é um bebê, né? E a gente está muito feliz com a nossa caminhada, mas que cada vez mais as pessoas que lutam pela erva consigam entender a nossa ótica e não falem por nós. Maravilhoso, gente. Com esse recado, a gente vai deixando você aqui. Até semana que vem. Um beijo. Até mais. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e Aleda. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. E lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.